Nosso grupo acompanhou a obra desde a etapa intermediária, de confecção da superestrutura. A obra já superou as etapas de planejamento e de etapa inicial, que são anteriores ao ano de 2021. Agora, em maio, está em fase de transição de etapa para a contratação de novos serviços, compras e planejamento do novo canteiro de obras. Nas imagens a seguir, então, a gente consegue visualizar o resultado final esperado do empreendimento, também uma placa que continha lá na obra com todas as informações dos responsáveis técnicos, além também das informações sobre as vegetações que sofreram alterações. Em relação aos serviços iniciais, que ocorreram em 2020, vamos partir do levantamento topográfico. Identificamos elementos locais que sofreram intervenções, como, por exemplo, a transposição de uma árvore, como podemos ver na imagem. E essa transposição, ela estava declarada na placa junto com os responsáveis técnicos, junto também com a compensação vegetal, que era o plantio de 6 mudas na área, e o termo de compromisso, plantio de 202 mudas. Outro local que sofrerá intervenção será a via Para de Cacique. Por conta do alto fluxo de veículos, seria mais propício adaptar a via para um embarque e desembarque mais seguro. Um poste também será reposicionado. Existem edificações tanto na divisa norte quanto na sul, e variam entre pequeno e médio porte. Segundo relatado nas nossas visitas, ocorreram problemas com os vizinhos devido aos serviços iniciais, e estão sendo tratados diretamente com a construtora. Nós também identificamos 2 demolições no canteiro, onde é possível ver alguns requisitos. O terreno tinha complexidade que demandou planejamento da execução pouco usual. A gente pode visualizar ali na imagem que a obra iniciou de cima para baixo e dos fundos para a frente do terreno. A estrutura construída também serviu como contenção para o terreno e, posteriormente, para abrigar áreas operacionais de vivência e apoio. A construção da edificação ocorreu de forma simultânea ao desenvolvimento das contenções e das fundações. A movimentação de terra ela ocorreu de forma mecanizada em um solo rochoso com proximidade ao lençol freático. E a contenção ela é de solo grampeado, uma técnica que reforça os taludes com o uso de elementos chumbadores enterrados. E a drenagem é vinculada à contenção, onde a água é direcionada por drenos até os reservatórios no subsolo. Sobre as fundações, elas são de blocos e sapatas e são apoiadas diretamente em rocha. E para abrir os blocos de fundação e conseguir concretar, foi utilizado o pica-pau. As instalações do canteiro de obra se dão na própria estrutura de concreto do empreendimento, sendo no 5º pavimento as áreas administrativas, a sala do mestre de obras, a sala da técnica em segurança do trabalho e o escritório de engenharia. Todos esses ambientes aparentavam ter um bom nível de organização. No 4º pavimento se tinha vestiário, refeitório, almoxarifado e bebedouros. A gente conseguiu, inclusive, as plantas de projeto do canteiro, que estão sendo utilizadas até agora, mas agora mudando a etapa, vai ter um novo projeto. A compra de materiais se deu de forma variadas, mas especificamente elementos estruturais utilizando concreto, se passavam as informações da obra e a estimativa de metros cúbicos de concreto, perguntando o valor aos fornecedores. A contratação dos serviços ocorria parte por medição e parte por acordos iniciais. Também tem a divisão de tarefas e a terceirização, por exemplo, com a MSR atuando como construtora e as terceirizadas realizando projetos complementares. Além do almoxarifado, quando visitamos a obra, para o armazenamento dos materiais, aproveitou-se de espaços já construídos da estrutura, como por exemplo o estoque de aço que estava já no 2º pavimento, como podemos ver na imagem, onde dá para notar que o estoque se encontra na sacada desse 2º pavimento, separados e etiquetados de acordo com a bitola. Além disso, nós conseguimos em nossa segunda visita a tabela orçamentária do empreendimento, e vimos que o custo total é de R$ 1.358.294,35. Notamos que os maiores custos se concentraram nas etapas de projeto, principalmente o arquitetônico, estrutural e de interiores, além de revisões de projeto, totalizando então quase 65% do custo total. A primeira visita foi no dia 24 de fevereiro de 2022 e dividimos em 3 partes. Conversamos com o arquiteto sobre nossos objetivos e fomos introduzidos ao canteiro pelo portão de pedestres na Avenida Pinheiro Borda, onde tínhamos uma visão global da obra. Por um andaime multidirecional, fomos guiados para as áreas administrativas de vivência e de apoio que estavam instaladas adequadamente na própria estrutura que será a área condominial, no 6º, 5º e 4º pavimento, desvinculada das torres residenciais. Observamos as contenções, as marcas de demolições e presenciamos a concretagem da segunda parte da laje de concreto armado pretendida do 4º pavimento. A primeira havia sido concretada em 2021, antes dos recessos de final de ano, e o serviço foi realizado por uma equipe especializada e terceirizada utilizando a grua e a bomba-lança, e como solução foi feita uma junta de proteção.
Depois avançamos para o terceiro e segundo pavimento, que serão o pavimento das unidades. As lajes são mistas entre nervuradas para a região interna e maciças para a região da sacada. As estruturas estavam escoradas por estruturas metálicas, enfatizando a racionalização. Neste momento, fomos apresentados as paredes estruturais de concreto armado, nosso objeto de estudo, que formam as caixas dinâmicas da fachada. Haviam paredes já finalizadas, protegidas por papel insufilme e outras ainda em formas. Seguimos para o térreo, que servirá de acesso para a Avenida Padre Cacique e estacionamento. O térreo tinha um acesso de entrada e outro de saída de veículos de obra, onde estavam locados bomba-lança e a grua. Desde o terceiro pavimento até o térreo, que estava construído, passava a ser a área de produção de armazenamento. Tanto no térreo quanto no subsolo, a laje recebeu acabamento de polimento logo em seguida a concretagem. O subsolo é o pavimento de menor área devido às condições topográficas e de contenções, e também extrai estacionamento e abrigará reservatórios de água drenada do solo que serão bombeadas para a rede pluvial. Por fim, fomos ao showroom para conhecer a proposta do empreendimento e os desafios do projeto. O showroom é composto por diversos ambientes. A quadra contextualizando a cidade de Porto Alegre e, em uma escada, escameia-se para o hall, que expressa o conceito do projeto através dos acabamentos em pedra, madeira e luz. No local, há um painel com o nome das empresas envolvidas, e o showroom é um ambiente fluido que inicia com a maquete e quadros do empreendimento. É um espaço de estar decorado com uma generosa vista para Guaíba, e há uma grande mesa de apresentação com telas, quadros e plantas humanizadas ao redor das paredes. A segunda visita foi no dia 14 de abril. Dessa vez fomos guiados por um estagiário. Identificamos que permaneceram nas mesmas condições características das áreas de vivência administrativas. Mas logo que finalizar essa etapa, prevista para o mês de maio, essas infraestruturas serão transferidas para as estruturas das torres, no térreo e em outros pavimentos, porque já está sendo organizado um novo projeto de canteiro de obras, e a estrutura passará a ser finalizada com alvenaria, esquadrias, decks, piscinas e demais acabamentos. A elevação do quarto pavimento passou a ser mais visível, vimos com maior detalhe as estruturas da circulação vertical, que se aplicam parede de concreto armado reforçado com grandes pilares. Nesse dia estavam preparando a segunda parte da laje do quinto pavimento, porque a primeira parte havia sido concretada no dia 6 de abril e já estava desformada. Nela haviam ferragens, armaduras preparadas, cordoalhas, caixas de pequenas peças e a manta de têxtil bidim. Ao lado estavam os funcionários organizando as cubetas para distribuir as armaduras e as cordoalhas, e também presenciamos o funcionamento da grua. O terceiro pavimento estava com escoramento de 50%. Existem partes de pé direito duplo cujas escoras permanecerão até finalizar a última concretagem da laje. Notamos que havia peças jogadas no chão, a maioria do escoramento, que os funcionários descuidam, gerando extravio e desperdício. O segundo pavimento permanece como um depósito de formas de armaduras e ferragens, e as paredes de concreto armado já estavam desformadas e protegidas. Em algumas quinas haviam pequenas quebras devido ao fluxo de materiais de pessoas. As sacadas servem de estoque de ferragens e têm suas bordas floreias de concreto, que possuem esperas de irrigação e de instalação elétrica. Nessa parte do canteiro havia maior desorganização, dando um aspecto de local mais largado se comparado com o restante. No térreo permanecem os depósitos identificados na primeira visita. Notamos que anteriormente não havia o caminho seguro delimitado por faixas como agora há. E a justificativa foi a necessidade que em breve as áreas de apoio e vivência administrativa se encontrarão próximas desse local. No pavimento térreo, há esperas para o reservatório pluvial que está localizado na estrutura construída. Segundo o estagiário, houve uma alteração de projeto. A princípio, o reservatório ficaria externo à construção, porém foi necessário alterar e adaptar. Na divisa norte haviam baias de resíduos, onde predominava o descarte de formas de compensado. Atualmente estão concretando as escadas, com uma equipe específica para isso. Segundo o estagiário, são as partes mais críticas, pois a escada que já havia sido concretada anteriormente apresentou erro de execução e necessita ser refeita. Estão iniciando também as instalações elétricas a partir do subsolo. Encontramos o mestre eletricista que já estava acompanhando as atividades com uma mesa instalada no subsolo com a planta do projeto elétrico e de locação dos pilares. Também estavam sendo iniciadas as instalações previstas pelo PPCI. No subsolo, o reservatório ao lado da escada estava escorado e com fornos. Havia sido concretado na terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Nos reservatórios é feito hidrojeteamento para impermeabilização e também foi visto o aparelho de controle das bombas no subsolo. Em nossa análise, a obra avançou de forma adequada, considerando que nos primeiros meses do ano ocorreram pausas e recessos. Na primeira visita, tivemos uma visão global da obra, alinhando os conhecimentos prévios e iniciais das aulas. E tivemos o privilégio de presenciar o dia de concretagem da laje do quarto pavimento, e na última visita ver parte da laje do quinto pavimento concretada e a segunda parte sendo preparada. Na segunda visita também conseguimos mais informações sobre os problemas da obra, e o aspecto do canteiro se manteve semelhante à primeira visita. Há uma organização adequada para a realização dos serviços com a presença de EPCs e EPIs, sinalização, técnico de segurança e espaços de armazenamento. Os funcionários são predominantemente qualificados e de forma geral respeitam as normas de segurança. Como esperado, certas etapas geram desorganização e ou descuidos, como a retirada dos escoramentos e a preparação para a concretagem. Em ambas as visitas, notamos baias com grandes quantidades de resíduos e interpretamos que a construtora considera com seriedade o cuidado com a geração de material de descarte.
Na segunda visita, presenciamos a inicialização da alvenaria definitiva na área de lazer e parecia um ambiente organizado e sem desperdícios, apesar de poucos blocos estarem dispersos no canteiro. Ainda que não presenciamos a troca de etapa da obra, foi interessante acompanhar o planejamento prévio que está sendo realizado no escritório da obra, tanto de projetos de canteiro como de compra de materiais, aluguel e compra de equipamentos e previsão de prazos de entrega de elevadores e esquadrias, por exemplo. Foi interessante na segunda visita receber mais informações sobre os ajustes de projeto, tais como as mudanças de localização do reservatório do térreo. E foi importante para nossa experiência como futuros arquitetos ter esse acompanhamento e comparação, para termos vivência e sermos mais críticos em relação aos diversos aspectos da obra. Como o uso das paredes em concreto armado acabou sendo um diferencial da obra que estudamos, achamos pertinente aprofundar um pouco mais dentro dessa temática. Dando uma contextualizada, o uso do concreto é bastante antigo na história. Temos, por exemplo, o concreto romano, usado há quase 2 milênios, que usava cinzas vulcânicas, cal e água do mar. Porém, foi só a partir do século XIX, com a patente do cimento Portland, que o uso extensivo do concreto se tornou possível, com a popularização ocorrendo a partir da virada para o século XX. O concreto armado, que hoje é tão utilizado, emprega um conglomerado de cimento Portland, agregados e água, junto de barras de aço responsáveis por absorver os esforços da tração da estrutura. Segundo as normas, podemos classificar como uma parede de concreto armado elementos bidimensionais, verticais, que possuam um dos lados pelo menos 5 vezes maior que o outro, contendo armadura no seu interior. Comparando com a construção convencional de paredes de alvenaria, as paredes de concreto armado têm como vantagem a padronização da execução com as formas, maior resistência ao fogo, desgaste mecânico e intempéries, baixa manutenção, dentre outras, com as desvantagens principais sendo a dificuldade de fazer reformas e demolições e o alto consumo de aço, o que acaba tendo impacto maior na economia e na sustentabilidade do empreendimento. Sobre o dimensionamento, segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland, a espessura mínima das paredes com altura de até 3 metros deve ser de 10 centímetros. Para paredes com alturas maiores, a espessura mínima varia entre 1,25 e 1,30 da altura. O consenso é que, para paredes externas, o mínimo recomendado é de 19 centímetros, enquanto para as internas, recomenda-se pelo menos 15, para evitar fissuração e garantir o conforto termoacústico. O dimensionamento das paredes estruturais é quase igual ao dos pilares, com sutis diferenças, como na ligação entre a parede e a laje, algo importante ser considerado por conta do momento existente na laje e gerar momento fletor na parede. Dessa forma, o dimensionamento e os cálculos devem levar em consideração as interações entre a laje e a parede. Sobre as armaduras, elas são divididas em principal, na vertical, e secundária, na horizontal. Ainda segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland, essas paredes devem ser construídas monoliticamente, com armadura de ligação entre a parede ou parede e laje, e ferragens provisórias para auxiliar na montagem das formas. Lá na obra, as paredes são concretadas usando formas, cuja montagem segue o projeto executivo. O processo de execução das paredes é dividido nas seguintes etapas: nivelamento da laje do piso, marcação das linhas das paredes na fundação, montagem da armadura e da rede elétrica e hidráulica, posicionamento dos painéis das formas, instalação das esquadrias, colocação dos grampos de fixação, posicionamento das escoras e da ancoragem e, por fim, o fechamento das formas. Depois, essas formas são travadas com agulhas, barras de aço usadas junto de porcas do tipo borboleta, que confere maior segurança e precisão na execução das paredes, ajudando também na hora da desforma, que ocorre de maneira mais ágil e com melhor acabamento. A desforma só pode ser feita depois que o concreto atingir a elasticidade e a resistência prevista no projeto. As formas foram retiradas com cuidado e tratadas para permitir mais ciclos de montagem. Por fim, as paredes foram revestidas com papel insufilme, para garantir maior proteção mecânica e preservar o bom acabamento. Porém, em algumas paredes já foi possível notar um certo desgaste em algumas quinas, pelo tráfego constante de pessoas, materiais, sem o devido cuidado. Para que o concreto usado na obra tenha o desempenho esperado e previsto no projeto, é necessária a retirada de amostras de corpos de prova para os ensaios. Os testes são realizados em laboratórios autorizados pelo Inmetro, nesse caso, pela empresa Engemate. Em um espaço reservado na obra, isolado e bem arejado, ocorre a moldagem e a armazenação dos corpos de prova, seguindo os critérios estabelecidos pelas normas. As amostras devem ser recolhidas com o concreto ainda dentro da betoneira, com o tempo de modelagem sendo de até 15 minutos. Depois, são mantidas em um local isolado, protegidas e bem identificadas. Lá na obra, a concretagem das lajes antecedeu a concretagem das paredes. A proteção das lajes ocorreu com um certo atraso, com as lajes não atingindo a resistência correta prevista em um tempo certo. Assim, os responsáveis técnicos da obra usaram um método diferente para os ensaios, adotando um terceiro corpo de prova. Dessa forma, acabaram utilizando esse mesmo método das lajes nas paredes. No slide, temos 2 relatórios feitos pela empresa Engemate. O concreto usado foi o usinado Ultramix, com FCK de 40 MPa, e os relatórios foram feitos perto da data das visitas, sendo de 24 de fevereiro e 6 de abril. Conforme acompanhamento da obra e conteúdos estudados ao longo do semestre,
Verificamos o cumprimento das principais normas referentes à organização e regulação do canteiro de obras, bem como seu planejamento e execução adequada das áreas de vivência e verificações básicas de higiene e conforto dos trabalhadores. A NR18, principal norma regulamentadora analisada, estabelece a presença das áreas de vivência projetadas para oferecer as condições mínimas de segurança, conforto e privacidade aos seus trabalhadores, verificando-se nas visitas os espaços de vestiário, refeitório, almoxarifado e instalações sanitárias, todas com deslocamentos inferiores aos 150 metros máximos entre eles, conforme estipulado pela norma. Verifica-se também as instalações elétricas dispostas de modo a não obstruir a circulação de pessoas e materiais, estes abrigados em sua grande maioria de modo organizado e com cuidado nos depósitos, almoxarifado e outros espaços sem atrapalhar a circulação dos operários. Ainda, durante as visitas, foi possível observar a sinalização de segurança correta, com indicação também das áreas de vivência e movimentação, transporte de materiais e obrigatoriedade de uso dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Conforme também verifica-se na NR24, referentes às condições de higiene e conforto no canteiro de obras, ao fornecimento de água potável filtrada e fresca aos trabalhadores, com as instalações sanitárias apresentando os equipamentos básicos para seu uso adequado. Todas as áreas verificadas pela norma, vestiário, instalações sanitárias e refeitório, apresentam-se em estado de ótima conservação e limpeza, bem como possuem ventilação e iluminação adequadas, e atendendo também à proporção mínima de trabalhadores por área. A construtora também fornece as vestimentas de trabalho adequadas aos seus funcionários, conforme atendem às exigências de certas atividades e possibilitam maior visibilidade do operário, evitando assim riscos de acidentes. Por fim, também verificou-se a NBR 12284, referente aos dimensionamentos e especificações das áreas de vivência, bem como critérios mínimos para a permanência de trabalhadores nos canteiros de obras. Assim, é possível verificar pelas fotos a presença de canalização para escoamento de águas pluviais e dos equipamentos de proteção contra incêndio e de combate ao fogo nas áreas de vivência, conforme normalização e legislação vigentes. O vestiário encontra-se próximo das instalações sanitárias, ambas sem ligação direta ou adjacente ao local do refeitório, e todos apresentando o pé direito mínimo adequado, com a presença dos equipamentos e instalações com dimensionamento mínimo necessários para seu uso adequado. Embora grande parte do canteiro esteja bem adequado quanto às normas, uma ou outra inadequação pequena ainda é presente. As áreas de vivência em si, por exemplo, não apresentam em suas entradas proteção contra a chuva, e na segunda visita, viu-se materiais dispostos sem organização em pequenos trechos do primeiro pavimento, embora estes não atrapalhem a circulação geral, e uma pequena área com risco de acidente no vão entre um dos terrenos vizinhos e a laje do quinto pavimento.